né, sem fazer nada. Esse amor, como dizem lá em 1 Coríntios, né, este amor que não pediu nada em troca, é o amor de Deus por nós. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos, lá em Lucas, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7, vai falar sobre a última Páscoa, né, a instituição da ceia do Senhor. Lucas 22, versículo 7 em diante. Amém? Quem achou, vamos ficar de pé? Depois você vai ficar um tempinho mais sentado, vai descansar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, prepararmos-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes tinha havido, como havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e disse-lhe: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Pode sentar, irmãos. Ceia do Senhor é algo que nós realizamos, né, como foi falado, uma oração inicial. Aqui nós temos o costume de fazer mensalmente. Mas todas as vezes que nós realizamos, nós celebramos a ceia, é um dia muito especial. Deve ser como o primeiro dia, né? Foi falado aqui, né, os irmãos que iam descer as águas hoje, não puderam, né, mas que vão estar na próxima ceia esse ano também com a gente. Mas para nós que já estamos acostumados, né, todos os meses estar fazendo parte da mesa do Senhor, não deve ser algo normal, não deve ser algo corriqueiro, não deve ser visto como algo repetitivo, mas a cada dia valorizar o que ela representa para nós. Nós vemos aqui que Jesus preparou aquela ceia, né? Ele organizou aquela ceia. A princípio era ali a última ceia da celebração da Páscoa, como a gente sabe, né, que estava ali posta como perpétuo mandamento do Senhor para aquela nação que foi liberta da escravidão do Egito. Então o Senhor Jesus reúne ali os seus discípulos, e o texto aqui, o Lucas, evangelista, ele destaca que Jesus estava com muita vontade que chegasse aquele momento, e Jesus estava ansioso, vamos dizer assim, para que chegasse aquele momento da celebração da Páscoa com seus discípulos, porque naquele momento o Senhor Jesus, ele deu um novo significado, né, um novo significado, porque ele mesmo diz que esse significado agora não apenas, né, não é um significado de libertação de uma nação da terra, significado de uma liberdade que está dentro de uma esfera natural, mas uma libertação, uma liberdade de uma esfera espiritual, né, uma forma única, exclusiva de ligar o homem novamente a Deus, fazer com que fosse possível o retorno do ser humano ao seu Criador, retorno da imagem e semelhança de Deus perdida por causa do pecado. Ele estava falando aqui do seu sacrifício, da sua morte.
E ele sentiu muito desejo que chegasse aquele dia, para que ele instituísse aquilo que nós celebramos todos os meses, que nós fazemos todos os meses, que é a ceia do Senhor. Não é que os elementos em si, eles têm poder e autoridade, mas é o que eles representam. O que está posto sobre essa mesa representa algo de importância espiritual muito grande. Por isso é um momento de reverência, momento de temor e é um momento de alegria, porque aqui está representado, irmãos, a nossa salvação. Aqui está representado o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus, como diz João quando foi batizar Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vemos que Jesus mandou que preparasse o lugar, e tudo aconteceu como Jesus havia instruído. E ele chegando ali, já estava ali, os discípulos foram na frente, prepararam ali a mesa, com todos os elementos da Páscoa. Mas de todos aqueles elementos, ele pega aquilo que seria importante para simbolizar a nova aliança. Ele pega o pão e fala: esse pão agora tem um significado, que é o significado do meu corpo. Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Depois, usando o vinho, ele traz agora o significado do sangue dele, que é derramado por nós. E a gente entende que a justiça de Deus, ela faz necessário o derramamento de sangue para a remissão de pecados. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não tem perdão. E a justiça de Deus, ela precisa ser, irmãos, respeitada. E o próprio Deus não voltou atrás nisso. Ele sabia que para a redenção e o perdão da humanidade, ele deveria derramar sangue. Lá Jesus dizendo a Nicodemos, lá em João 3,16, enviar o seu único filho, dando a ele como sacrifício. Eis aí o motivo pelo qual ele é chamado de Cordeiro, porque ele seria morto no meio do seu lugar. E aquele sangue é que executa a justiça para a remissão dos nossos pecados. E às vezes nós acostumamos a pedir perdão a Deus, e até mesmo quebrantamento, receber o perdão do nosso pecado. Mas nós não podemos esquecer o que custa o perdão do nosso pecado, ou o que custou o perdão do nosso pecado. Nós sabemos que a salvação é pela graça, entendemos que a salvação pela graça quer dizer, é um presente, é um favor que não merece, mas recebe. Aquele que recebe um presente sem merecer, isso é a graça de Deus para nós. Mas é um presente que não é de graça, custa de graça para nós. Não custou nada para você, não custou nada para mim. E se existe alguém aqui hoje que não entregou a vida a Cristo, a salvação para você não vai custar nada, mas ela foi muito cara. Custou o sangue de Cristo Jesus, o sangue do Deus Filho, que irmãos, ele não passou a existir, ele sempre existiu, ele é Deus, e abdicou do trono do céu e veio na terra, assumiu uma forma humana, um corpo limitado como corpo humano, e habitou aqui nessa terra que ele mesmo criou, para que pudesse, através do derramamento do seu sangue, pagar pelos nossos pecados. Interessante que nós nascemos tanto tempo depois, mas ele já nos conhecia. Tanto tempo depois, quase 2000 anos isso aconteceu, mas ele já nos conhecia. A Bíblia fala que o Senhor, ele tem os seus eleitos antes da formação do mundo. Ei, bem, não estou falando aqui de que ele predestinou quem vai ser salvo, quem não vai ser. Estou falando de eleição. Na presciência de Deus, ele sabe aquele que vai se render e prostrar-se e aceitar o sacrifício de Jesus e receber a salvação gratuita. Então ele nos conhecia, ele te conhece antes de você nascer. Ele é. Então, já nos conhecendo na forma em que nós não existimos ainda, ele derramou o seu sangue também por nós. Então, celebrar a ceia é algo muito maravilhoso. É onde a gente vem para a igreja, sabe, com entusiasmo. Eu lendo esse texto aqui hoje, vendo que Jesus estava entusiasmado. Jesus estava esperando chegar aquele momento, como ele queria, como ele desejou muito
chegar aquele momento. E nós, irmãos, pela graça do Senhor, temos a oportunidade de chegar nesse momento e celebrar a ceia do Senhor. Então, está aqui sobre a mesa, os elementos, como diz em 1 Coríntios também, capítulo 11, que são símbolos de algo muito importante e espiritual. O pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, e o vinho, símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue que nos purifica de todo pecado. Não existe nenhuma outra forma do homem chegar e receber perdão. Não existe outra forma do homem chegar até o céu, chegar até Deus, se não for por Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem outra verdade, e a vida é só em Jesus. Então o que nós celebramos aqui é um entendimento do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Interessante que eu sempre falo, eu vou repetir aqui 3 coisas que sempre que eu celebro a ceia eu tenho que lembrar. O que ela me faz lembrar? A primeira é que eu estou falando desde o início da mensagem, do passado, do que ela significa, da valorização do que Jesus fez por mim. Lembrar do sacrifício de Jesus. Então, o meu olhar para o passado é para o sacrifício de Jesus. A ceia também me faz reportar para o futuro. Os 3 evangelistas e também o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos irmãos de Corinto, ele traz à memória que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar até que ele venha. Fazer isso todas as vezes até que ele venha. O apóstolo Paulo diz. Jesus disse: eu não vou comer mais, não vou beber mais do fruto da vide até que um dia no reino do Pai eu beba com vocês. É como um ensaio que nós estamos fazendo para o momento que encontrarmos com o nosso Senhor do céu, podemos ser junto com Ele. Então me leva a olhar para o futuro, e o olhar para o futuro que Jesus e eu, nós, a igreja, você vai cear com Jesus no céu. Logo está na minha mente: arrebatamento, volta de Cristo, promessa que ainda vai ser cumprida. A Bíblia tem promessas que foram cumpridas e promessas que serão cumpridas. O arrebatamento é uma promessa que será cumprida. Então a ceia me leva ao meu pensamento no futuro, aguardando a vinda do Senhor Jesus, e amando a vinda do Senhor Jesus, e desejando a vinda do Senhor Jesus, e querendo que Ele volte logo. Maranata, vem Senhor Jesus. Amando a vinda de Jesus, como foi falado aqui, a certeza da salvação, a certeza de estar com Cristo, a certeza que o meu e o seu lugar no céu está sendo preparado, como Jesus mesmo falou: eu vou preparar lugar e virei outra vez, levarei vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Eu não quero andar longe de vocês. O sacrifício na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para nos trazer de volta para Deus. Muitos talvez não vão aceitar esse sacrifício, muitos não vão entender, não vão querer entregar a sua vida a Jesus, mas aqueles que entregarem estarão com Cristo. E eu espero de todo o coração que cada um de nós que estamos aqui, e essa mensagem quando chegar a quem for escutar, que você possa ter a convicção, a certeza de que você vai estar com Cristo, de que você valorizou o sacrifício de Jesus, que na sua vida se cumpriu a salvação. Deus amou você de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que Jesus morreu na cruz por mim. A ceia do Senhor é para a igreja de Jesus. A Bíblia ensina a gente, Jesus falou lá em Mateus, que nós devemos o quê? Pregar o Evangelho, fazer discípulos, fazendo discípulos, batizar os discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E durante toda a caminhada aqui no mundo, aprendendo, ensinando e aprendendo, e cada dia aprendendo e ensinando da palavra de Deus, da vontade do Senhor contida aqui da sua palavra. Então isso, irmãos, é o que nós estamos fazendo. Estamos crescendo espiritualmente, estamos evangelizando, estamos ganhando almas para o Senhor, mas a hora do Senhor ir fazer discípulo, batizar.
Então, a ceia não é de uma igreja local, a ceia não é da Igreja Batista Nova Jerusalém, a ceia não é de nenhuma denominação, a ceia é de Jesus. Então, se você está aqui hoje, está em comunhão com Jesus Cristo, está em comunhão com a igreja do Senhor, que é o seu corpo aqui na terra, o corpo de Cristo, a igreja, você está convidado a cear, mesmo que você não seja membro aqui dessa igreja local, você é nosso visitante. Se você desejar, pode cear conosco. Aqueles que ainda não são batizados vão estar aguardando esse momento. Lá no hora dos avisos vamos estar passando para os irmãos a questão de quando será o batismo. Vamos estar aguardando esse momento para também cear. E algo importante que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, fala sobre o exame pessoal, o autoexame. Cada um de nós examinando a nós mesmos para comer do pão e beber do cálice do Senhor. Ele fala que existe a necessidade de um autoexame, onde eu me examino, você se examina. Ninguém vai opinar se você pode ou não tomar ceia, mas você mesmo. Você vai fazer esse exame para participar da ceia do Senhor. E sempre digo, irmãos, e repito, quando existe esse análise, esse olhar para dentro de si, sabe? Quando a ceia me traz esse posicionamento, essa necessidade de olhar para dentro de mim, é para que eu possa me corrigir, para que eu possa me arrepender, porque o Espírito Santo, ele faz isso junto comigo, e eu devo até mesmo pedir. O salmista fala: vê se em mim algum caminho mau, me ajuda a me examinar, Senhor, ilumina dentro de mim, para eu ver o que está acontecendo aqui dentro, porque eu preciso, Senhor, participar da ceia do Senhor. Eu preciso, Senhor, porque é a ordenança do Senhor. E lembrando sempre, às vezes as pessoas abstêm-se de tomar a ceia do Senhor por causa de uma dificuldade, um pecado. Amém. Você não está sendo hipócrita, está sendo verdadeiro em se abster de tomar a ceia. Mas já parou para pensar que quando você abstém-se de tomar a ceia, você acha que você pode também ser arrebatado se Cristo voltar hoje? Então a oportunidade que a ceia nos dá de olhar para dentro de nós e nos consertar, nos arrepender, se humilhar diante do Senhor e pedir perdão do Senhor, e crer que Ele é poderoso para nos guardar, irmão, de tropeçar. Sabe o que é isso? É você se humilhar, se arrepender de todo o coração, entregando a Cristo, a sua humilhação, o seu quebrantamento, e saber que o dia de amanhã Ele vai te ajudar a você se manter firme nesse posicionamento de dizer não ao pecado, de acabar de vez com a iniquidade da tua vida. Ele vai te ajudar, mas depende de um posicionamento seu. Quando Daniel estava lá na Babilônia junto com seus amigos, Deus abençoou ele em todo o seu intento, quando ele decidiu não se contaminar. Se Daniel não tivesse proposto no seu coração junto com seus amigos, ele estaria ali. Deus poderia ter ajudado, mas ele não abriu o seu coração para Deus ajudar. Ele não propôs no seu coração. Mas a partir do momento que a gente propõe no nosso coração, toma uma decisão, o Senhor é fiel para nos ajudar nessa decisão que tomamos. Então, se você está aqui, algo te impede de tomar ceia, você entende também que este algo te impede também de herdar o reino dos céus, se arrependa, confesse, não a mim, não quem está do teu lado, mas confesse a Cristo. Confesse a Cristo agora, porque Ele está aqui, de todo o teu coração, te quebrante. Confie no Senhor e participe da ceia. Da mesma maneira que se Cristo voltar hoje, você vai participar do arrebatamento. Amém? Eu quero chamar aqui os obreiros, o louvor. Nós vamos consagrar aqui os elementos da ceia do Senhor.